Oi, tudo bem? E aí, gente, nós vamos continuar falando sobre o curso Os Anormais, que é um curso que o Michel Foucault ministrou no Collège de France, mais especificamente sobre a aula de 5 de fevereiro de 1975. Bom, embora já tenha sido abordado anteriormente, nós vamos retomar algumas noções para que nós possamos prosseguir com os outros pontos da aula. Primeiramente, é importante ressaltar a importância do caso da Henriette Cournit, né? A mulher que pega a filha da vizinha para tomar conta e mata a menina, corta o pescoço da menina, né, do bebezinho, e joga a cabeça para a janela. Bom, a importância dela está relacionada à questão da racionalidade do crime. Porque, como nós vimos anteriormente, né, existe uma mudança, né, no sistema penal. No antigo sistema penal, né, a intenção era punir, tinha a questão do suplício, e que era uma espécie de forma de destruir o crime. Mesmo no caso desse crime, né, dessa barbaridade, não havia hipótese de destruir o crime, né? Mas, enfim, o que muda, estipulando a racionalidade, é que não se pune mais, não se destrói mais o crime, mas busca-se identificar aquela conduta para que aquela conduta seja combatida especificamente, né? Digamos que existe uma tipificação, né? Bom, a respeito disso, essa busca, né, a abordagem do Foucault no exame dessa racionalidade, como o caso da Henriette Cournit é muito complexo, importante, ela vai em dois sentidos, né? Primeiro, Foucault aborda uma espécie de motivos gerais, né? Esses motivos gerais, é claro, a ausência de interesse, né? Essa ausência de interesse, ela envolve dois campos, que a gente vai chamar de um desempenho duplo, jurídico e médico. À medida que nós formos explorando essa questão do interesse, isso vai ficar mais claro, né? Essa questão está intimamente relacionada também com a mecânica do poder de punir, né? E como que a gente pode definir essa mecânica do poder de punir, né? Agora, ela está estruturada numa afirmação explícita da racionalidade, né? Ou seja, existe um crime que eu consigo identificar ele, aquele comportamento, aquela conduta, aquele ato, né? E ela também está estipulada, né, essa mecânica do poder de punir está numa razão, numa relação, vamos dizer, uma espécie de razão entre a mecânica inteligível dos interesses subjacentes ao ato. O que seria isso? Seria a razão de cometer o ato. Por que a Henriette Cournit, por exemplo, pegaria o bebê para poder cortar a cabeça dele? Por vingança? Né? Por qual razão? Né? O que motivaria ela a isso? Quem faz alguma coisa faz por algum motivo, né? Então essa seria a razão, né, no caso dos interesses subjacentes ao ato. Outra coisa é a racionalidade do sujeito agente, a razão do sujeito, né? Para que eu possa punir, eu tenho que provar que aquele sujeito está na sua razão, né? Isso gera uma série de problemas para o direito penal. Por quê? Porque a partir do momento que eu simplesmente não busco destruir quem cometeu o crime, como por exemplo seria no antigo regime, né? Eu faço com que, para que eu exerça o meu poder de punir, eu tenha que ter uma série eu tenho que requerer fortes hipóteses, tá? Essas hipóteses vão contra o artigo 64. Qual era o artigo 64? Que diz que o sujeito que está em estado de demência, ele não pode ser punido, porque não tem razão ali, né? Só que para provar, então existe um embate entre
essas racionalidades que eu falei anteriormente, que seria a razão do sujeito e a razão de que se cometeu o ato, e o estado de demência, né? Que fala o artigo 64, que fala que o estado de demência impede que eu exerça o meu poder de punir. Bom, isso gera uma espécie de paralisia no sistema jurídico. Por quê? O sistema jurídico não é capaz de distinguir o que é um ato razoável de um irrazoável, ou um ato inteligível, né, de um ininteligível. O campo jurídico não consegue, não tem capacidade para poder dizer, olha, o sujeito ali é racional, aquele ali não é. Isso extrapola-se a área jurídica. Isso faz com que gere o que Foucault chama, gostei muito dessa expressão, achei brilhante, de uma permeabilidade reticente. O que seria isso? Né? É preciso uma outra forma de saber. Né? Nesse caso, especificamente, da loucura, o saber médico. Bom, relativo ao saber médico, é importante a gente considerar algumas coisas. Né? A área do saber médico, né, que seria capaz disso, é a psiquiatria. Entretanto, é importante considerar algumas coisas. A psiquiatria, embora a gente esteja considerando saber médico, ela não surge como um saber médico, mas ela surge como algo relacionado à higiene pública. Né? Tanto que a primeira revista de psiquiatria na França chamava Análise de Higiene Publique. Então você vê que já tem uma dimensão social da psiquiatria. Ela está localizada entre um saber médico, essa parte é muito importante, a psiquiatria localizada entre um saber médico e social. Né? Ela mesma é um saber, digamos, partilhado entre áreas. Né? O que ainda aumenta a questão da permeabilidade reticente que o Foucault fala, né, anteriormente. Essa psiquiatria tem a noção de doença como foco. Né? A doença é um perigo social. Né? E qual seria o objetivo dessa psiquiatria? Identificar a loucura no crime e o crime na loucura. É muito importante, acho que a citação do Foucault na página 110 desse livro, Os Anormais, é muito interessante para que a gente pense sobre quem é o louco, né? Como o louco desafia as instâncias. Né? Ele diz, o louco é sempre alguém que se acha um rei, isto é, que deseja impor seu poder contra tudo O louco é sempre alguém que se acha um rei, isto é, que deseja impor seu poder contra contra todo e qualquer poder estabelecido e acima de todo e qualquer poder, seja da instituição ou da verdade. A citação está na página 102. Que o louco faz? Né? Como que essa noção, esse saber que identificaria o louco, né? Essa coisa tão poderosa que teria essa capacidade de romper qualquer barreira, né? A psiquiatria, dessa forma, ela impõe o seu poder como saber, né? E como campo de poder também, né? Através do medo. Porque a psiquiatria seria um conhecimento que poderia identificar o crime, só ela seria capaz de identificar o crime presente na loucura. Ela conseguiria identificar o crime que estaria presente em toda loucura. Então, ela se torna uma área de importante controle social, né? Ela vai se tornando, né? E nós estamos no caminhar desse processo. Mas por quê? Porque se o crime que não aconteceu, a psiquiatria, ela teria a capacidade não só de identificar a loucura que estaria no crime, né? Mas o crime que estaria na loucura, assim, mesmo dentre as pessoas que ainda não cometeram o crime, elas seriam um perigo, porque elas viriam a cometer, né?
E a gente sabe que o direito penal, nesse sentido, ele também é importante, uma das missões, digamos assim, dele é não apenas punir aquele caso em particular, mas servir de um paradigma para a generalidade, para que os outros não aconteçam, né? Bem, a partir desse momento que a gente considera que só a psiquiatria seria capaz de identificar o crime que estaria por trás da loucura, a gente consegue então já ter os pressupostos para entender por que o caso da Henriette Courney é tão importante. Bom, a defesa da Henriette vai fazer, depois, né, aconteceu o crime, está em todo um processo, e ela pede o exame, né? Existe uma perícia, né, que é elencada por 3 profissionais. Esses 3 profissionais, eles examinam a Henriette por períodos subsequentes. Eles não conseguem encontrar sinal de loucura. A defesa pede outro psiquiatra, de nome Mark. Esse Mark faz uma reconstituição retrospectiva do crime e consulta da Henriette. O ato é claramente um ato sem razão, né? Dada a falta de razão, não poderia haver um crime, ou seja, ela não poderia ser punida dentro das instâncias penais, né? Ela estaria excluída dessa questão da punição. Entretanto, a acusação se omite diante dessa ausência de interesse, porque a acusação quer punir, né? De qualquer forma, não importa o que aconteça. Então, o que a acusação faz? A sagacidade da acusação, ou falta de caráter também, dependendo da visão de cada um de nós aqui, né? A acusação, ela aponta para a biografia da Henriette Courney. Qual era? Né? A gente sabe que ela já tinha traços de depressão, ela era uma mulher separada, a mulher separada ela é a depravada, né? Ela é entregue à libertinagem. Ela já tinha abandonado 2 filhos em instituições públicas, né, orfanatos. Então, ela era uma mulher que não era uma mulher bem vista, né? Isso faz com que crie uma espécie de semelhança entre o sujeito e o ato. É assim que a acusação faz para poder identificar a Henriette com o ato. Isso, segundo a acusação, a razão da Henriette Courney está especificamente na premeditação. Por quê? Ela prepara o quarto, ela arruma o facão, tudo que ela vai usar para poder matar o bebezinho. Ela vai na pensão, diz que gosta de criança, fala para a mãe que ainda tem uma ressalva assim, mas entrega o filho para a Henriette olhar. E ela, quando ela volta para a pensão com o bebezinho, no caso a Henriette morava numa pensão, a dona da pensão vê que ela faz carinho no bebê, né? Ela demonstra afeto. Isso seria uma espécie de cinismo, né? Da visão da acusação. E a partir disso, a acusação interpreta algumas falas, né, da Henriette como falas que comprovam a sua lucidez para cometer o ato. Então a racionalidade se torna lucidez, né? Quais falas seriam essas? Primeiro, quando a Henriette, logo depois do crime, uma das poucas falas que ela dá, e das primeiras também, isso merece a pena de morte. Outra fala que a acusação vai usar para poder dizer a respeito da lucidez dela ao cometer o crime, né, reforçando a questão da premeditação, de que ela não era uma mulher moralmente boa, quando a mãe tenta entrar no quarto, logo após a Henriette dizer que a filha dela estava morta, ela tenta entrar no quarto e a Henriette, a assassina, diz à mãe: vai embora, você serviria de testemunha. Então, ou seja, sai daqui, porque você pode servir de testemunha, eu posso ser condenada, né? A lucidez é então colocada pela acusação como substituta do interesse. Interesse, aliás, que a acusação nem sequer questiona. A acusação omite
se omite a respeito desse interesse. Que é uma estratégia retórica para que essa hipótese nem sequer seja levantada, né? A acusação quer punir Henriette de qualquer forma, né? Então a lucidez é colocada como substituta do interesse. A defesa, por sua vez, muito bem estruturada, vai insistir na questão da ausência da razão ou seja, ausência da razão, presença de loucura, né? Por causa do artigo 64, né? Que se há demência não tem como punir, não tem crime, né? A defesa vai fazer isso de uma forma muito peculiar. Ela vai tentar criar uma espécie de ponto de diferença entre a vida da Henriette antes de cometer o crime e a vida dela no momento que ela comete o crime, né? E como que ela vai fazer isso? Ela vai fazer isso através de uma inscrição na via de uma sintomatologia através de uma requalificação moral do sujeito. Essa requalificação moral do sujeito vai ser feita também mediante as falas da Henriette Cournit. Quando ela diz isso merece pena de morte, na perspectiva e na interpretação da defesa, é que a Henriette Cournit, não a que cometeu o crime, mas uma outra Henriette Cournit, critica o sujeito que praticou o crime. É como se ela fosse outra de si mesma, né? E ao mesmo tempo abre mão do seu interesse fundamental, que é a própria vida. Isso merece pena de morte, é quase como dizer, me mate, né? Outra fala importante dela seria você serviria de testemunha. Segundo a defesa, a testemunha ouve mal.